Olá, boa tarde, boa noite, bom dia para você que está aí assistindo essa roda de conversa do Festimal, Festival de Música e Arte de Ribeirão Preto. Que alegria esse bate-papo, essa oportunidade de partilha desses conhecimentos, dos desafios da gestão da carreira, da autogestão artística. Eu estou aqui com duas feras da cidade, duas feras bem reconhecidas, em Ribeirão Preto, nacionalmente e internacionalmente. E com muita alegria, eu chamo Fernanda Marques e Fred Sunwalk. Sejam bem-vindos. A gente que agradece. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Delícia demais, obrigada. Esse bate-papo tenho certeza que vai ser delicioso. Coisa boa. Gente, já que a gente está gravando essa live aqui, é uma live que vai ser gravada e disponibilizada aí no canal do Festival. As pessoas que estão nos assistindo, elas podem mandar comentários, perguntas, que toda a equipe de produção do festival vai fazer esse trabalho de seleção, de compilação, melhor dizendo, das perguntas, e endereçar para os artistas aqui convidados. Então, todo mundo que quiser participar, por favor, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, participem. Não vai ser ao vivo agora a pergunta, mas vai chegar, podem confiar. E para a gente começar aqui esse bate-papo, o bom da internet, né, das redes atuais, é que as coisas ficam gravadas e podem ser assistidas aí ao longo do tempo. E daqui a uns 10, 15, 20, 30 anos, a gente vai olhar essas coisas e falar, uau, olha como éramos jovens. Espero que ninguém olhe, não, fazendo favor. Assim. Não, mas eu acho que o legal é que a gente vai olhar a nossa trajetória também profissional e falar, nossa, naquele ano eu fiz aquilo. Então, eu faço questão de ler um pequeno currículo de cada um de vocês, uma mini bio, como diz a equipe aí da produção, para que as pessoas se situem um pouco sobre vocês também. Muita gente conhece vocês, mas também pode ter uma oportunidade de gente que ainda não conhecem, não é? Então, vamos lá, Fer. Quem é Fer Marques? Essa pergunta é difícil. Filosófica. Não abre não, hein? Não abre essa pergunta, não. Fer Marques é cantora, compositora e produtora ribeirão-pretana. Com mais de 20 anos de carreira, se apresenta constantemente em diversos locais, como Sesc, SESI e outros espaços de Ribeirão e região. São Paulo e outras cidades. Integra a Companhia Minás, tendo se apresentado em diversas montagens como solista e coralista. É também uma das criadoras e integrantes do grupo de samba Roda das Flores, delicioso grupo, e tem sólidas parcerias com músicos da cidade e de outros estados também. Em 2020, a Fernanda completou 10 anos de carreira. Carreira solo, né? 20 anos aí no mercado, mas 10 de carreira solo. E comemorou o marco com a turnê do show Flor de Café, 10 anos. Projeto financiado pelo PROAC, circulando por 5 cidades do estado de São Paulo e contando com a participação do cantor e compositor carioca Pedro Luiz. Você vai contar mais para a gente sobre isso. Foi no show de estreia da turnê que ele participou. Que demais. Eu acompanhei pelas redes sociais e fiquei vibrando por você, Fer. A Fer segue realizando novos projetos e prepara novos voos para 2024. Você vai dar uns spoilers pra gente, Mas né? dessa vez vou de avião, não vou de carro, não. Piada interna aqui. É uma piada interna. Vamos lá. Agora vou falar um pouquinho sobre o Fred, para a gente situar aqui a carreira. Fred é um dos principais nomes do blues rock brasileiro. Com 25 anos de carreira, o guitarrista, vocalista e compositor atua nos maiores festivais de blues e jazz do Brasil, bem como nos Estados Unidos e Europa. Só no ano de 2022, o Fred Sunwalk fez mais de 200 apresentações nos Estados Unidos. Uau! Sendo aclamado pelo público e crítica especializada. Gente, o Fred já divulgou divulgou muito também, mas já dividiu o palco com as lendas. Agora eu vou gastar o meu inglês aqui, gente. Com lendas, olha, do Carrie Bell,
Phil Guy, The Teardrops e abriu shows do Buddy Guy, Jimmy King, Stanley Jordan, The Wailers e Eric Gales. Olha as feras aqui, hein, gente? O Fred tem um som vibrante, groovado e com muita personalidade. Vamos ouvir agora o que eles têm para contar um pouco para a gente. Ó, com essa apresentação inicial aqui, a gente já percebeu as feras que nós temos aqui. E, para a gente começar o papo, esquentar aqui, que aqui no estúdio está meio friozinho, quero esquentar aqui, contando um pouquinho, cada um de vocês conte um pouquinho, como que vocês descobriram que vocês seriam artistas? Como que foi? Teve uma virada de chave? Acordei cantor? Acordei músico? Acordei cantora? Compositora? Como foi? Primeiras damas. Eu acho que não é justo isso, não, porque ele começou antes de mim, mas tudo bem. Não acordei cantora, definitivamente. Sempre acordo e acordei cantando. Mas a música sempre foi muito presente na minha casa. Então, rodinha de violão dentro de casa, a música tocando na vitrola, na casa da minha avó materna, na casa das minhas tias paternas, a música sempre foi muito presente. Meus irmãos tocavam violão, o Cado, que eu acho que é o mais próximo, né? Tocava violão, o Fábio tocava também na banda. Então, a minha irmã tocava piano, ou seja, todo mundo tocava. E eu sempre estive aí nesse meio de ouvir, cantar e tal. Mas sempre quis mais ser jornalista do que cantora. Para mim, o artista o cantar estava muito no lazer. E eu não me imaginava isso como uma possibilidade de profissão, para mim, né? Apesar de já viver ali com pessoas que faziam isso, a arte profissão. Mas para mim não era um objetivo. O objetivo era ser jornalista. E fui trabalhando para tal, na época da faculdade. Até prestei faculdade de música, mas não passei. Não é bonito dizer isso, mas assim, na prova teórica eu zerei, tirei meio, na verdade. Eu tirei meio, não me preparei para tal. Na prova prática, ok, 9,5, passei, mas não dava para entrar na faculdade, né? E aí não fiz jornalismo. E, de repente, fui fazendo, né? Cantava com Minás, seguia fazendo ali, cantando e tal. Um dia, algumas pessoas começaram a me chamar para fazer participação em bandas. Na época tinha a Senhorita Zima, então fui fazer uma participação. Ou os meninos mesmo do Balaco me chamavam, fazer participação. Aí o Fabiano Rangel, em 2011, me convidou para fazer parte do Missionários do Blues. E eu fiquei com muito medo, assim, porque eu falei, não sei, né? Não sei. E ainda tinha na cabeça que eu não queria, jovem, eu queria curtir a balada, né? Então eu sabia que eu ia ter que criar uma responsabilidade, que eu já tinha, tá? Essa responsabilidade pelo Minás, por conta da rotina, né, que você tem de ensaios e tudo mais, mas que na minha cabeça eu falava, não, vou ter que ser muito, não quero. Mas fui. Aí entrei nos Missionários, adorei. Lembro até que a primeira apresentação, outro dia eu estava lembrando disso. A primeira apresentação eu levei um susto, porque foi no Espaço A Coisa. E aquilo, né, gente? As pessoas tomando cerveja, passando por você, chuta o seu microfone, o microfone bate na boca, cai cerveja em cima de você. Aquela coisa toda. E eu não estava acostumada com isso. Eu estava acostumada com as apresentações do Minás, que estruturadas, né? Que a pessoa senta, te escuta, levanta e vai embora. Fala com você depois, mas, né? Então, até entrar na concentração. Mas eu gostei desse palco. E aí, depois de uma apresentação que a gente fez de comemoração, não lembro se era de lançamento do CD. Desculpa perguntar, qual que era a sua idade nessa época? Eu tinha 26, 27. 26, não, 26. 26. E aí, depois de uma apresentação de comemoração de alguma coisa, não me lembro exatamente o que era, que foi um show no Vila Dionísio, no dia seguinte eu falei, eu quero ser cantora. Olha, teve o dia seguinte. Olha aí que eu bonito. decidi... Teve uma virada, assim. Tá, Legal ressaltar, né, que você falou, aos 26 que você realmente decidiu, né? Então, sim. isso é interessante a galera saber isso, né? Com certeza. Que não tem muito essa coisa de, precisa ser muito nova, ou você é muito velha para fazer, não tem isso.
Muito mas dei uma guardada disso para mim. E aí, depois de mais uma semana, eu acho, tava tendo uma série de apresentações no Minas de cantores, dos solistas, dos alunos, apresentando seu repertório de música clássica. E eu não tinha um repertório de música clássica, porque eu também não gostava, né? Não era o que eu mais queria fazer. Não tinha tanta identificação. Exatamente. Tanto que no Minas, eu sou muito a pessoa da música mais popular, então dos shows, dos musicais, né? Fiz durante bastante tempo algumas óperas como solista, mas sempre era a pessoa que mais gostava de fazer ópera do malandro, ré, era que tinha muito mais a ver com o meu universo do popular. Então, eu não tinha um repertório preparado para entrar nessa série de concertos, mas eu queria muito poder me apresentar ali. E aí eu virei e falei, eu vou fazer um show. Levantei da plateia, com o show montado, assim, a ideia, né? Montada na minha cabeça. Meus pais estavam viajando, liguei para eles, falei, olha, vou lançar minha carreira, vou fazer um show e tal. Eles, teve assim, essa coisa assim? de ligar para os pais. Teve. Olha isso. Eu sempre ligo. Que legal, que gostoso. Eu sempre ligo. Esse momento de partilha com as pessoas que mais importam. Que estão ali desde o começo, né? Que sempre me apoiaram muito, sempre foram aos ensaios, me levavam aos ensaios, esperava, ou voltava para buscar, enfim, que sempre tiveram muito perto. Sim, minha família como um todo, assim. E aí contei para eles e a gente começou a produção do Flor de Café, que é esse dos 10 anos. Que aí ele marca o começo da carreira solo. Muito bom. E foi assim. Delícia essa história, que gostoso ouvir o processo, né? Lógico. E Ainda mais desse jeito. Exato. E você, Fred, que já conhece a feira e de outros carnavais, digamos. Fomos vizinhos, né? Moramos assim, do lado, vizinho de lado mesmo, de muro. E nessa época eu ainda também não era músico, né? Mas eu, assim como a feira, começou muito na minha família. Meus pais gostavam muito de música, ouviam muita música em casa. Meus avós, eu vivi numa atmosfera quando eu era criança, assim, muito de festa. Meu avô era meio aquele cara que gostava de cantar, cantava tango. Boêmio. Boêmio, exatamente. Boêmio. Festa, e recitava poema, minha avó, e tocava violão. Então eu cresci assim, na infância mesmo, assim, ouvindo isso, vendo eles. Ninguém era músico profissional, mas tinha uma atmosfera musical muito forte. Meu pai, ele foi um grande. Ele me ensinou a ouvir música pelo exemplo. Ele não tinha nenhum conhecimento musical, ele não sabia tocar nenhum instrumento, mas quando ele ouvia música, ele ouvia mesmo, assim, ele aumentava o volume e chorava. Ouvinte profissional, né? Hein, seu pai? Hã? Ouvinte profissional. Ouvinte profissional, assim, o cara ouvia Rolling Stones, Rod Stewart e derramava em lágrimas. Ai, que bonito. Então ele me ensinou assim uma profundidade da música ali nesses momentos assim, que a música era algo realmente muito sagrado, importante, mexer com o sentimento. E eu tinha desde moleque, desde criança mesmo, assim, posso falar com 10 anos de idade, eu tinha uma afinidade muito grande com o som da guitarra. Eu ouvia a guitarra, aquilo mexia diferente comigo. Eu me lembro assim de escutar nos anos 80, tocava, olha o que acontecia nos anos 80. Tocava Pink Floyd nas rádios. Tocava Pink Floyd nas rádios, tocava Yes, tocava Eric Clapton, tocava Gary Moore. E eu me lembro de ter ouvido isso na rádio e eu lembro algumas músicas, e o solo de guitarra me puxava. Então já tinha alguma coisa aí, entendeu? Já tinha uma sementinha. E aí eu comecei com uma pira assim de pegar estrado de cama e fingir que era guitarra, vassoura e qualquer coisa que eu pegava, eu inventava que era uma guitarra. Ai, que ótimo. Até que chegou, isso já estava meio velho, já estava ali, já estava ali já com os meus Teenager. 14, 15 anos. Minha mãe chegou um dia e falou assim: "Ô, você não aprende, já que você está nessa aí." Aí eu peguei um violão emprestado aos 16, 17 anos, comecei relativamente tarde até, e comecei a tocar. Eu comprei revistinha na banca,
e comecei a tirar as músicas de ouvido e tal. Eu comecei a tocar um instrumento. Não sabia que, naquele momento, ainda não sabia que eu queria ser músico profissional, mas eu sabia muito que eu queria tocar aquele instrumento. Eu já sabia qual instrumento tocar. Aí eu acho que a decisão, de fato, de que assim eu quero ser músico profissional foi a partir do momento que eu comecei, acho que a partir da primeira apresentação ao vivo, que foi um desastre. Depois a gente pode falar sobre isso. A gente pode falar sobre essa primeira apresentação, foi um desastre. Mas isso marcado, em detalhes. 1994, no bar da Sociedade Alternativa. Mas a partir daquele momento eu senti ali que tá tocando um instrumento, né, na frente das pessoas, essa troca de energia, eu falei, opa, eu acho que é isso aqui que eu quero. E aí eu passei a viver de fato da música, me tornei um músico profissional, pode-se dizer assim, em 97. Então, a primeira apresentação foi em 94, e eu passei realmente a viver da música, a trabalhar só com a música em 97, 3 anos depois. 3 anos de perrengue aí. 3 anos, ali trabalhando vendendo móveis geladeira no shopping, trabalhei no supermercado, fiz office boy quando era molequinho, fiz vários trampos, mas esse trabalho, antes de se tornar músico, foi para comprar já um instrumento, então eu já sabia que eu queria. Já tinha objetivo. Então eu trabalhei para comprar instrumento. Comprei instrumento, eu larguei o trampo. E aí fui viver só da música. Aí começou uma história mais longa. Que gostoso ouvir isso, essas coisas do processo, né? A gente, às vezes, numa sociedade mais Posso fazer um adendo? Você falou que seu pai te ensinou a escutar música. E você passou isso pro Ernesto, né? Gente, porque assim... Com certeza, pro filho. Outro dia eu fui assistir esse menino tocando. E pelo amor de Deus, toca que muito. delícia, que energia. Aí eu fiquei muito feliz, vou falar ao vivo para ficar registrado, ele tem que fazer o que ele me falou. Fiquei muito feliz porque ele virou e falou assim, um dia você pode cantar com a gente? Eu falei, claro, gente. Agora Ernesto se lascou, porque agora tá registrado. Tá gravado, hein? Tá gravado. Aí, Ernesto, hein? Não, mas muito legal assim ouvir de vocês dois, né, sobre o processo, né, que muitas vezes não é tão claro, né, não é tão cartesiano, é vivendo o processo, mas também se descobrindo na sua melhor forma, né, você sabendo o que você não gosta, para depois experimentar um pouco o que você não gostava tanto, e depois você se encaixar perfeitamente na música popular brasileira e você se encaixar perfeitamente no seu jazz, no seu blues. Então, mas como um processo, não como uma descoberta, receita de bolo, né? Não um negócio que caiu, não. Sim, eu acho que a gente não assim, para falar sobre o processo musical, que você vai descobrindo exatamente o que você quer, leva um tempo. Mas eu acho que, assim, de ter esse feeling, né, que eu acho que a gente teve, de falar, pô, eu quero fazer isso é muito definitivo, né? Isso eu acho que já dá aquele pontapé inicial para você tomar coragem de fazer algo que a gente sabe que não é fácil, né? Não é fácil. Longe de ser fácil. Mas se tem o apoio da família, mesmo que não seja um apoio, mas pelo menos que não seja tão contra. Exatamente. Vai segue seu coração, isso já é meio caminho, né? Eu acho que... Eu até falei essa história, né, que eu não queria fazer, porque eu sabia da responsabilidade, e justamente por isso que você falou, que a gente sabe que não é fácil. Eu já vivi ali dentro, né, da realidade da produção independente, que é no caso da Companhia Minato, já vivia, sabia de todos esses perrengues. E, assim, por mais que eu quisesse, né, eu sabia que para você entrar, depois que você entra, se você quer fazer uma coisa bacana, correta, legal, que vá fazer a diferença, você vai ter que trilhar um caminho que nem sempre vai ser, inclusive nunca é cartesiano, nunca. Ele tem ali as possibilidades, né, os trajetos que você vai percorrer, mas normalmente ele muda. Ele vai mudar, né? Nunca é certinho. Não, a gente vai sair daqui, vai dar certo ali, Não, a gente projeta, mas a gente sabe que isso não vai acontecer.
Então, às vezes, muitas vezes, isso te faz pensar assim, nossa, tá, no começo, né, dentro de mim, era, tá, mas eu sabia que, eu me cobro muito, então eu sabia que a hora que eu fosse fazer, eu ia querer fazer. Então, enquanto eu não tivesse pronta para fazer realmente, não era o meu momento, sabe? Deixa eu comentar aqui uma coisa com vocês. Eu pensei na proposta geral assim da roda, que é a gente partilhar experiências e desafios dessa gestão artística, autogestão artísticas. Vocês dois aqui se autogerenciam, têm parceiros, obviamente, mas são os responsáveis, os donos de suas carreiras. Eu queria pedir para vocês compartilharem alguma coisa que vocês consideram que é essencial, imprescindível para uma pessoa que está começando, para aquele artista que está começando, para aquele cara que se descobriu agora realmente que é nisso que ele quer investir o seu precioso tempo, a sua dedicação profissional. O que seria um conselho? Se é que eu sei que esse conselho fosse bom, a gente não dava, vendia, mas, brincadeiras à parte, como experiência mesmo, o que vocês podem deixar para esse jovem artista? Com você, Fred. Pode começar. Bom, assim, é difícil você definir algo tão profundo como isso, porque, na verdade, assim, são várias situações que você vai, de fato, aprendendo ao longo do caminho, né? São várias situações que você vai, eu digo muito assim, que você vai vendo aquilo que você não quer mais. É muito mais sobre você, ao longo do caminho, você ver o que você não quer, do que você ter certeza absoluta daquilo que você quer. Porque assim, você começa muitas vezes com um objetivo, e ao longo do caminho você vê que não é exatamente aquilo. Aí você vai mudando um pouco o caminho, né? Mas assim, se eu pudesse voltar no tempo, vamos pensar assim, acho que seria vai ser legal. Melhor. Eu acho que eu teria iniciado um pouco antes, ou pelo menos paralelo, quando eu comecei a tocar, estudado um pouco mais sobre o business mesmo da música. Entende? Porque assim, eu demorei muito para entender, porque o meu processo ele foi mais musical, então eu me dediquei muito à guitarra, a tocar guitarra e aprender e tal. E não me atentei ao lado business do que é o mercado musical, do que é esse processo de você realmente, de fato, vender o seu produto, vender seu show, a sua marca e não sei o quê. Eu levei anos para pensar sobre isso, para ser sincero. Legal. Então, eu acho que eu teria voltado um pouco, voltaria e daria esses passos juntos, porque eu acho imprescindível a pessoa cuidar da sua parte artística, né? Estudar a música, seja lá o que for, qual caminho que ela for tomar, ela estudar a música, ela se preparar como artista, mas também se preparar como algo que ela vai ter que vender, ela vai ter que, se ela quer vender... Algo próximo de um produtor, né? Ela tem que ser um produtor. Exatamente, ela tem que cuidar disso, do seu marketing, ela tem que cuidar disso. Ser o seu próprio empresário. Seu próprio empresário. E, obviamente, depois... Com o tempo, a gente vê que a gente não faz nada sozinho, a gente precisa de uma equipe, a gente precisa, eu particularmente, né, sem me estender muito, mas preciso falar disso rapidamente. Eu vivi agora uma situação nos Estados Unidos, que eu fiquei 1 ano lá, e eu fiz parte de uma agência. E essa agência me vendia lá, vendia meus shows nos Estados Unidos. Então, por isso que eu consegui fazer mais de 200 shows num ano. Porque existe uma equipe por trás trabalhando. Eu sozinho não ia conseguir aquilo. Não, sozinho é difícil demais. A gente não consegue. Não dá. Então, assim, então eu acho que uma dica, algo, né, que eu acho que é muito importante, dedique-se ao seu crescimento artístico, dedique-se à música, estude, mas, paralelo a isso, vai fazendo essa pesquisa de mercado, vai vendo o nicho que você quer trabalhar, aonde que você quer trabalhar. Se você conseguir já de fato, assim,
Não sei exatamente se a pessoa está começando, ela vai conseguir isso. Mas se você já é um músico e já está um tempo, já está um tempo trabalhando, para um pouco e veja exatamente aquilo que você quer. E uma coisa me ajudou muito, isso foi definitivo na minha carreira, uns anos atrás. Eu parei e falei, o que realmente eu quero? E aí você tem que ver aquilo. Eu gostaria que fosse assim meu trabalho. Mas nessa hora você não pode ficar, mas isso não vai dar certo, mas isso. Não. Primeiro o seu objetivo, as perguntas, os questionamentos, depois. Aí depois você vai ter que criar toda uma estratégia para preencher essas necessidades. Mas se você tiver um objetivo, fica mais fácil. Aquela velha brincadeira, né? Se você não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. É Alice, né? Exatamente. E a gente, leva um tempo para você ir amadurecendo, para saber exatamente o que você quer, tal. Mas eu acho que a minha dica seria essa: procurar trabalhar o lado artístico e já ir fazendo esse trabalho do mercado musical, do marketing, do business, que vai fazer toda a diferença. Dica de ouro, hein? Não, eu super concordo, nem tem muito mais o que falar, que é exatamente isso também. E outra coisa que eu acho que talvez seja a mesma coisa é ter esse foco, ter essa continuidade, essa perseverança e flexibilidade ao mesmo tempo. Perseverar e ser flexível. Porque não tem como. É isso, você tem um objetivo, mas você vai ter questões no meio do caminho, mas você sabe que aquele é o seu objetivo, então você vai. Ele pode mudar, às vezes é muito legal quando o objetivo muda, né? Porque assim, eu quero aquela coisa, mas tipo, às vezes atrás daquilo que você enxergava, tem algo muito mais legal que você nem imaginava, que você não tinha contato com aquilo e que você pode chegar nesse lugar. Essa questão só para você não se sentir mal, que você não fez isso anos atrás, a questão do business, eu acho que era muito diferente antigamente, né? Não tinha essa coisa o cantor até se gerenciava, mas também era completamente diferente. Eu não tinha nem internet, né? Exatamente. Que hoje a gente já tem a internet que ajuda e dá uma atrapalhada, às vezes, né? Então, era outra relação, né? O que a gente estava conversando antes, a relação do... Como que é que você falou que foi interessantíssimo? Que a pessoa explodiu. As pessoas explodiam, né? Sim, existia essa coisa do síndrome de Cinderela, né? Tipo, vai chegar o príncipe encantado e colocar o sapatinho. Porque, e de fato, isso existiu muito nos anos 50, 60 e 70. Isso acontecia. Sim. Existiam os olheiros e né? tal. E isso de fato acontecia. E pode ser que aconteça até hoje, igual a gente brincou. Hoje tem um nenezinho que toca piano, tem um ano e 8 meses. Mas isso é fora da curva, é bizarro. Né? É bizarro. É bizarro. Tem, Então, né? Eu acho até esquisito. É esquisito, é um ET que colou aí e tal. Coisas de processos encarnatórios. Pode existir, mas a gente... Coisa assim. Hoje em dia a gente não pode mais se basear nessa questão do estourou. A gente tem um trabalho gigantesco para fazer, né? Então, assim, tem um mercado gigantesco para estudar também. Sim, e essa coisa que você trouxe da gente entender, né, o mundo, que a gente tem que fazer isso mesmo, é muito legal até para a gente entender processos do nosso trabalho. Eu falo porque às vezes eu estou assim, em algum lugar passando som. E ao mesmo tempo que a gente está montando o som, a equipe de luz está montando a luz. Aí, os meninos vão, se eles ouvirem isso, eles vão dar muita risada, porque sempre existe, agora parou de existir essa briga, mas sempre existiu a briga essa luz vai ficar desse jeito? Tipo, não, é um processo. Só que como a pessoa não faz parte do processo de produção, ela não entende que o iluminador precisa iluminar a luz, afinar a luz. Então, para mim, é uma coisa que, assim, tá bom, eu sei que ele vai afinar a luz, que ele vai deixar a luz aqui, porque ele sabe que você precisa ler a partitura, que você... E isso só existe porque a gente passa a prestar atenção em todo o processo, até para eu poder explicar, não, fica tranquilo, calma, daqui a pouco vai... Ou para eu ficar tranquila, sabe? Ou falar, tipo, mesmo, acabou a afinação? Tá, não, mas não dá para ser assim. Eu preciso de outra maneira. Então, o gerenciar além disso, gerenciar dentro da própria equipe, né? Dentro da equipe, para ter
esse jogo de cintura também, que é algo que faz muita diferença. Você consegue se posicionar melhor, se estressar menos e tudo mais. Ai, falando em estresse, eu queria conversar com vocês sobre a pauta do momento, as redes sociais na vida do artista. A importância, o não tem mais jeito, não tem mais como, o vilão ou o herói, como encarar as redes sociais. E queria que vocês compartilhassem um pouquinho da parte prática, porque isso é bom também, porque ter rede social, gente, artista, é meio óbvio, né? Sim. Eu conheço alguns artistas que têm rede social fechada. Eu falo, gente, como que um artista pode ter uma rede social fechada? É que nem o Fred falou, show particular. Privê, show privê. Não, né? Então, vamos... Dito isso, artista e rede social hoje é inevitável. Mas eu queria entender um pouco, vocês que são responsáveis por suas próprias carreiras, como se dá o processo de gerenciamento das redes sociais. Bom, eu também é um processo em andamento, né? Eu comecei eu que administro as minhas redes, mas também venho me interessando mais sobre isso, né? Agora há pouco no backstage a gente estava falando sobre isso. É muito rápido, então você tem que estar aprendendo constantemente. Eu já entendi que eu não consigo andar junto, acompanhar, exatamente. Eu vejo minha filha, ela de 10 anos, ela já me dá assim, dribles e dribles, entendeu? Ela já é muito melhor. Meu sobrinho de 6 também. Então, assim, é uma coisa que eu não consigo acompanhar, então eu já percebi que eu vou ter que... uma equipe, né, para me ajudar, para me aconselhar, ou mesmo até para administrar, né, a gente estava falando disso agora. Eu acho que ajudou, obviamente, por exemplo, né, falando disso, a gente tem que falar de streams, né? Eu acho que ajuda, obviamente, o que a gente tem como retorno financeiro não é de longe o que a gente gostaria, porém, também te leva a novos públicos e que, por sua vez, pode te levar a fazer shows, e aí sim você passa a ganhar, de fato, né? Mas eu acho que é aquela coisa, é o lado bom e o lado ruim de tudo, é o lado bom e o lado ruim da internet. Então a gente tem que tentar navegar realmente assim, pelo lado bom e utilizar a nosso favor, o que eu ainda estou aprendendo. Boa, boa. Legal também assumir essa postura de aprendiz do processo, Sim. né? E tá aí com tantos anos de carreira e numa boa. Exatamente. E aprendendo. Exatamente. As redes, bom, as redes, para mim, eu sou da comunicação, então o que me facilita um pouquinho mais, né? Que eu acabei acompanhando, mas apesar justamente do que a gente estava falando ali, eu sou jornalista, eu não cuido de redes sociais, né, diretamente. Cuido das minhas redes, mas também tenho ajuda para cuidar das redes. Tem auxílio aí de pessoas, de profissionais, né, que visualizam, até porque quando a gente foi fazer a circulação do Flor de Café, era uma exigência do PROAC que se tivesse redes. E eu não queria viver esse momento de comemoração de 10 anos de carreira, onde eu estava realizando uma coisa muito bacana. Eu queria viver o artístico disso, né? Eu não queria ficar pensando que eu tinha que fazer um story, postar aí com o Ministério da Cultura, não sei o que, na época era secretaria, né? Secretaria, eu não queria ficar pensando nessas coisas. E que dá muito trabalho, muito minucioso, e que deveria ter alguém para fazer isso, né? Então, nesse momento, entrou uma equipe para trabalhar comigo nas redes. E junto, né? Porque uma das minhas vontades é que a minha rede não perca a minha cara, que não perca a minha identidade, que ela siga sendo como ela sempre foi. Então, sim, eu respondo as coisas, nem sempre na mesma velocidade, mas sou meio rápida, assim, apesar, né, disso às vezes dar alguns problemas, também sabemos disso hoje. Mas eu acho que elas são, sim, boas. Aliadas. As redes são aliadas. Elas são aliadas, elas podem ser aliadas, mas eu acho que a gente também tem que tomar cuidado com não ser escravo delas, né? Que aí, às vezes, você fala, eu não consigo a velocidade, mas, às vezes, a sua velocidade é o que vai gerar a cara da sua rede, inclusive.
E pode ser muito legal. A gente falou agora há pouco sobre engajamento, né? Acho Sim. que faz Exatamente, todo sentido. exatamente. Não Então, de uma necessariamente você precisa publicar 5 vezes ao dia. Não porque se precisa, você não criar precisa. um fluxo de que o seu público, que Sim. sabe que você publica com uma frequência Com determinada. uma frequência que e você não te vai deixa responder. louca, né? Exatamente, que não te deixa louco, que não te deixa dependente. Durante a turnê, eu descobri que o Chico, filho da Cássia Eller, ele, na verdade, não tem rede social. Ele tem, porque o empresário dele, que encontra com ele uma vez por semana, ele não tem celular, tipo a mãe. Encontra com ele uma vez por semana, fala com ele, faz as coisas que tem que fazer. Se saiu errado o vídeo, saiu errado. Vai desse jeito. É uma característica dele. É uma característica dele. Então, acho que nem todas as redes precisam ter a mesma cara, precisam ter a mesma velocidade, precisam ter... Até porque senão fica muito chato, Fica né? muito chato. As pessoas, é que tipo, se cobra muito, né? Essa coisa, tipo, você não me respondeu. Eu já escutei isso. Nossa, eu te mandei um DM e você não me respondeu. Eu falei, bem, mas eu não almocei, no caso. Então não dá nem pra eu ter respondido. Porque eu normalmente respondo muito rápido, mas nem sempre dá, nem sempre é possível. Mas eu acho que sim, a gente pode usar a favor. Não tem como ser uma rede fechada. Não tem como, né? Porque se você está na rede social e você trabalha com uma coisa pública, qual é o sentido de você fechar essa rede, né? E ela pode sim te trazer outros frutos. Porque uma pessoa que às vezes está lá no Pará, vê a sua rede através de outros compartilhamentos tal, e quer você lá. Coisa que antigamente a gente não ia ter isso, né? A gente fecha show hoje Através de rede social. Redes sociais, Sim, né? com certeza. Muitas, você pode até ter o press kit, o material de Sim, comercial. mas tudo é online, mas né? Tudo é online. A referência, né? É. Agora, você que veio a sua formação de base, que é o jornalismo, você está bastante associada com assessoria de imprensa, né? O seu histórico, né? E hoje em dia tem essa discussão, né, Fer? Assessoria de imprensa versus redes sociais. Porque numa hora de fazer projetos de incentivo, né, que aqui nós temos duas experiências bem distintas, né? Você com projetos de lei de incentivo, o Fred com uma carreira de shows mais particulares e tudo mais. Queria ouvir o papel da assessoria de imprensa na construção de uma imagem. Não sei se versus, mas não precisa ter essa comparação, mas relacionando com as redes sociais também. Eu acho que é assim... É imprescindível. Imprescindível. Não, realmente muito importante, porque são duas linguagens diferentes, né? A assessoria de as redes sociais, elas são para informações necessárias, mas informações mais curtas e rápidas, vamos falar assim. A assessoria, ela vem com mais informações, então ela te mune de mais textos. Você não vai pegar num post um release gigante e colocar num post, porque a gente já sabe que as pessoas não vão ler. Credibilidade também, de uma certa forma, né? Porque a fonte é importante também, sim, né? Sim. Exatamente. Então, assim, o assessor de imprensa vai tomar mais cuidado. Não que as pessoas das redes, não, né? As pessoas que cuidam, profissionais das redes, não. Mas o assessor de imprensa, ele está atrelado a justamente isso, pelo menos ter como objetivo passar a informação mais correta e não simplesmente a informação rápida e para sair na frente, entendeu? Para dar o furo, né? Que muitas vezes se dá isso no jornalismo, mas enfim, não necessariamente você precisa fazer isso. Não necessariamente não precisa fazer isso de qualquer maneira, sem checagem e tal. Então, eu acho que na realidade é um trabalho em conjunto. Entendeu? Não acho que uma coisa se separa da outra. Não é uma coisa ou outra. Não, é uma coisa ou outra. E outra. Exatamente. Então, assim, quando se pensa em corte de assessoria de imprensa num projeto... É um tiro no pé, né? É um tiro no pé e as redes vão sofrer. Quem vai cuidar das redes vai sofrer. Porque aí o que acontece? A pessoa cria expectativa de quem vai cuidar da rede vai fazer a mesma coisa que o assessor de imprensa. E não vai. Nossa, Sim, totalmente diferente. São coisas diferentes. Numa hora de um projeto, numa planilha orçamentária de um projeto de qualquer um, não só de lei de incentivo. Sim. Mas se você são linhas distintas, né? São linhas distintas, são atuações distintas que trabalham juntas, mas atuam em lugares diferentes. Então aí não adianta você querer que o seu social media te venda para Rolling Stones, para você sair na... Não é a função dele. A função dele são as redes. E então não faz sentido você separar esses profissionais ou tirar esses profissionais
porque o que eu sinto do tirar ultimamente é facilitar, né? É facilitar, é cortar a verba. E que eu entendo que muitas vezes nos processos de projeto a gente não tem dinheiro, mas que eu não acho funcional. O Que Fred. é desculpa, só fazendo uma adendo, que é super importante, né? É você estar em algumas plataformas que são geradas através né, de imprensa, né, para futuros projetos. Sim, Né, você sim. precisa dessas matérias que saíram em tal lugar e tal, para você ter uma ideia, na minha elaboração para o meu pedido de visto de trabalho, você tem que juntar um monte de Clipping, né? né? Você tem que juntar um monte de provas de que realmente você tem uma relevância na sua carreira, tal, no que você faz, e isso faz toda a diferença. Onde saiu, o que falaram de você, quais os canais que saíram, e isso muitas vezes é feito através da assessoria. Não, você precisa de um material sólido, né? Exatamente. Se você não tiver um material sólido, hoje as pessoas até usam muito as redes como comprovação de várias coisas, né? Mas ainda assim, os materiais de imprensa, seja ela online ou offline, elas continuam tendo um peso muito importante. Né? E também a gente não pode esquecer que redes sociais, às vezes a gente tem parceiros fazendo por nós, mas é uma visão em si mesmada, né? Sim. É a gente falando da gente mesmo. Sim. Quando a gente tem uma imprensa, um veículo, é alguém te dando o crédito. É alguém que vai... Ou não te dando, né? Ou não te dando. Porque isso acontece também. Que, tipo, assessor de imprensa, eu já tive várias... A primeira coisa que quando eu pego um cliente, eu viro e falo assim, não é publicidade. Não é porque a gente vai vender a pauta, que a gente chama de vender a pauta, não é porque eu vou vender a pauta que essa pauta vai entrar. É óbvio que eu quero e vou fazer das tripas coração, jogar todo o meu charme para que isso aconteça. Só que não necessariamente vai acontecer. Porque às vezes a pessoa pega e fala, que legal, Fernanda vai fazer um show cantando Elis Regina. Tá, a Fernanda faz, a Maria faz. Mas, assim, se o assessor de imprensa souber naquele texto, e se também o profissional, né, que é o assessorado, também tiver um material interessante, aí sim você vai conseguir. Senão, não consegue. Ô, Fred, eu queria perguntar, porque eu sei que você já saiu numa série de revistas de nome, internacionais, inclusive, e eu queria saber sobre esse processo. Como que foi que você conseguiu sair nessas matérias? Qual que foi a sua trajetória? Olha, a Guitar Player, né, que é uma revista super conceituada mundialmente, ela aí entra aquela você tá no lugar certo na hora certa, porque as duas matérias que saíram e que foi de grande importância para eu colocar isso no meu release, para colocar isso, né, como referência, né, o jornalista estava presente no meu show. E no Bourbon Street, em São Paulo. Nas duas vezes. Que eu estava abrindo o show do Eric Gales e depois toquei com ele. Então, foi quando ele fez aquela matéria, Fred Stonewall, que abriu o show com solos fulminantes, muito feeling, tal. Ele fez isso. Alguém falando de você. Alguém falando de mim. E no outro foi num projeto Blues Brasil, em 2000, que foi... o produtor era o... André Cristóvão, que é um dos pioneiros do blues no Brasil, ele me chamou para fazer parte desse projeto, e tinha também um jornalista da Guitar Player, e aí ele falou, ele tem um quê de Hendrix, ele falou uma parada lá que eu... Não mentiu, né? Não mentiu. Aí eu peguei isso e coloquei no meu release. E nos Estados Unidos foi um pouco diferente, porque foi o lançamento do álbum, do meu último álbum, do Let's Go Together. Existe uma plataforma, um canal nos Estados Unidos chamado Blues Rock Review. Esse Blues Rock Review é uma das mais conceituadas. Assim. Não entra, eles não fazem como se diz, uma resenha, por exemplo, de um álbum, simplesmente por você mandar, que é isso que você acabou de falar. Ele passa por um critério de avaliação, uma curadoria forte, tanto é que eles só falam de Joe Bonamassa, Kenny Wayne Shepherd, blá, blá, blá. E eu mandei no meu álbum e tive a sorte do cara dar uma atenção
e ouvi o álbum inteiro. Isso aconteceu em dois canais importantes dos Estados Unidos, conceituados. E aí saiu a matéria na Blues Rock Review, que é online, né? Falando sobre o álbum, e ele falou super bem sobre... Ainda bem, né? Porque imagina sair. Ele falou super bem sobre o álbum. E aí um detalhe particular, mas não tem problema nenhum contar aqui. Ele virou e falou assim, pô, se você tivesse mandado antes, você tinha saído entre os 20 melhores álbuns de 2020 Ah, não. Olha aí. Ah, não. essa hora que eu ouvi... cara... Esse mas tipo de coisa ele podia não ter te falado, né? Então, Porque ele se não podia vai não me ter colocar, falado. vai falar pra Você quê? fala, meu próximo álbum eu mando. Exatamente. O próximo claro. álbum eu já mando em janeiro, assim, pra garantir, entendeu? Mas foi muito importante para mim, porque eu usei desses né, os coaches, assim, incorporei no meu release, e isso dá, de fato, credibilidade, né? Com certeza. Ele dá uma, como é que fala? Dá uma validada Sim. no seu trabalho. É muito importante, que eu falei ali no começo, se preocupar com isso, né? E para isso, paralelo a isso, você tem que estar cuidando da parte musical também. Cuidando da parte musical também, para que você possa, quando surgir aquela oportunidade, você possa mostrar o seu melhor, né? Você tem que estar pronto, né? Pronto, exatamente. É isso aí. Maravilha, gente. Olha, esses desafios, esses perrengues que a gente passa no processo e também as alegrias, com certeza são inspiradores aí para quem está começando, para quem está se vendo nas situações. Eu acho que muita gente pode estar assistindo, os artistas, os produtores, pensando como que eles conseguem dar conta de tanta coisa junto e misturado. Porque, hoje em dia, eu acho que é uma característica de todos os profissionais liberais, né, que tem que cuidar da sua função primária, que é ser o artista, mas cuidar da sua carreira, cuidar como dividir o tempo para isso. Então, se você puder, os dois, pudessem trazer um dia perfeito na agenda de vocês, como seria esse? O schedule do dia perfeito. Não estou falando que ele existe, é uma sugestão. Quer começar? Meu Deus, assim, como ele não existe, eu nem sei como ele seria. Como planeja aí junto? Olha, meu dia perfeito, eu acho que eu acordaria tipo 10 da manhã. Porque eu gosto de trabalhar até mais tarde. Eu funciono legal melhor isso. mais tarde. Já ouvi muito músico falando isso. Mas eu também funciono. Eu funciono assim, por pressão, por livre e espontânea pressão, eu trabalho mais cedo. Mas se eu pudesse, eu trabalharia, sei lá, umas 10 da manhã, 30 minutos quieta. Aí depois eu estudaria sozinha. Estudo. O estudo está na sua Estudaria agenda. sozinha, tá. Música. Música. Tá. Estudaria música sozinha. Aí depois, isso acho que por umas 2, talvez 3 horas. Então, no dia, 2 ou acho 3 que horas sim. de estudo. Pra pensar em várias coisas. Assim, nesse estudo eu penso, tipo, montar um repertório, sabe? Parar pra cantar mesmo. Eu acho que Estudar seria... as letras. Nesse estudo você diz, engloba tudo, né? Tipo assim, até uma parte desse horário aí é uma produção. Não, a Não, produção não. eu deixaria pra depois. Então tá, beleza. A produção eu deixaria pra é depois. isso. Não vamos misturar. Porque o que a parte- normalmente eu faço é fazer o estudo junto com a produção. E aí você já enlouquece, assim. Chega no final do dia, eu tô podre, né? Então aí Por depois isso eu que você está daria... trazendo o mundo ideal. Aí para as dicas. exatamente. Ah. Aquele Paris das Maravilhas. E aí depois eu faria umas 4 horas de produção. Então seria mais Exatamente. produção e menos estudo. Não, Agora- porque agora depois uma eu queria curiosidade. voltar para estudar com uma banda. Entendeu? Ah. Primeiro eu sozinha, depois Produção. Isso dia que não tem show. Dia que Então não tem vamos show. lá, agora eu fiquei curioso. Eu também, eu também. A parada é porque- a seguinte, vamos supor, então você estudou essas 3 horas e depois essas outras 4 horas, você falou que você vai mexer com produção, seria produção do seu show, uma produção artística, ou você mesmo, a produção, por exemplo, você vendendo show, você, como é que é isso? Tá. Verdade. Boa. Essa parada aí, e agora? Queremos saber os detalhes. Agora Eu o acho que bicho as pega. 4, então as 4 a gente vai dividir 2 vendas de show e 2 produção artística. Eu acho que vai ser isso, sim, verdade. Tem essa diferença, É executiva e artística. Então acho que eu vou deixar a executiva pra alguém, não quero.
Eu não quero. Olha. Eu, assim, eu acho que eu vou tirar um pouquinho. Chega lá. Vamos lá, cada um o seu. Vou Vamos tirar lá, um seu mundo pouquinho, ideal. aí depois eu ensaio. E aí depois ensaio com banda, né? Com todo mundo. E aí depois eu durmo. Assisto um Você vai filme. ter uma vida pessoal, assim. Vou. Né? Não, é porque assim, vai eu não- tomar umas também. Ah, é que eu não queria falar, né? Essa parte. Mas já que sim, aí depois a gente vai pro culto, toma um Negroni, entendeu? As coisas todas. Adoro o culto naquele lugar. Naquele lugar É lá, isso, de toda sei. quarta-feira. Certo. Eu acho que é esse, eu não sei. E o Quero seu, ver, Fred? Como que é o dia ideal, assim, na sua agenda? Olha, eu acho que eu acordaria um pouquinho mais cedo, mas é pouca coisa. Por volta, sei lá, 7h30, 8 horas. Pouca não, são 3 horas de diferença aí. Não, 8 horas, vai. Tá bom, 7h30, 8 horas. Toca o despertador às 7h30. Aí você levanta ali 10 para as 8 e tal. Mas eu acho que eu faria o exercício físico, que me ajuda muito até para produzir a minha cabeça Boa. melhor quando eu pratico exercício. E aí eu iria focar de manhã também nessa parte do estudo. Eu acho que tá mais fresca, né, a cabeça? A cabeça fica fresca, você tem uma criatividade. Eu consegui fazer, você acredita que eu consegui fazer isso durante um tempo? Que bom! Consegui legal. fazer no ano de 2000 e... Não, estava em pandemia também. 2020. Eu ia falar, o ano que não existiu, você conseguiu. 2020. Eu acho que foi em 2021, porque estava no amarelo, vermelho, Naquele vermelho, processo. e eu conseguia acordar tal e focar durante a manhã nessa parte do estúdio. Do estudo. Eu falo estúdio porque eu consegui uma sala que eu ligava minhas coisas fica e lá consegui. reservado. Puta, isso foi muito bom para mim. Sozinho, nesse momento. Sozinho. Legal. Sozinho, completamente. Escrever letra. Meus filhos estão sempre em casa, então eu tenho que me isolar para escrever uma letra. Senão não sai uma letra nunca. Entendeu? A hora que você dá aquela inspirada, vem, pai, você vai. É legal falar isso, porque muito todo doido, mundo deve estar se vendo. difícil. Vida real, Eu só né? consigo Tem que fechar a compor se porta. eu estiver sozinho. Certo. Eu tenho que me isolar para compor, porque as ideias elas começam e você não pode parar, porque parou, você perde, assim, é difícil. Tanto é que tem música que você começa e depois você pega ela muito tempo depois. Enfim, isso é uma dica também. Grava tudo que você compor. Compôs uma bobagem, hoje tem celular, grava. É um riffzinho, grava tudo. Grava uma melodia, Dica boa. grava. Depois uma hora você ouviu o Djavan falando que Oceano, sabe dessa? Não. Oceano, do Djavan, ele estava não sei aonde, acho que é em outro país, a filha dele pegou um material dele e falou, pai, essa música aqui é muito linda, o que é isso aqui? Você está aqui guardado nas suas coisas? Aí ele falou, põe aí, para eu ouvir. Aí ouviu, falou, nossa, não é que é bonito mesmo? Depois, quando eu voltar, eu vou finalizar. Oceano. Gente, tava lá Se liga, jogadinha na 9 cabeça. anos depois, hein? 9 Olha, anos 9 anos depois. Olha que Gente, fã. Gente, outras linguagens também. Eu já vi artista escritor falando que livros, 14 anos para escrever um livro. Gente, Carla Madeira, exatamente. 14 anos para escrever. Grava, livro. não confia na cabeça, É, porque não. vai esquecer. Não, vai esquecer. É. E cada Bom. vez mais vai piorando o esquecimento. Exatamente. Bom, então, estudei de manhã, à tarde, o comecinho da tarde ali, focar nessa parte da produção, mas a produção, não a produção de venda de show. Eu quero a produção junto com a equipe que estiver fazendo a venda, a gente organizar a turnê, a gente organizar, aí eu pensar no próximo show, que repertório que eu quero fazer, com qual é a quantidade de músico, né? Fazer orçamento dessa pré-produção, mas junto com uma equipe que ela venda isso. Porque isso agora, no ano de 2022, eu vivi, e nossa, é uma bênção. Tem alguém que venda para você. Tem alguém que venda. Sabe por quê? Porque você compartilha, por exemplo, o cara vende seus shows, ele vai, a agência, seja lá ou o seu agente, ele vai ficar com 20%, 30% do show. Mas isso é maravilhoso. Não, ele fica não também tem com 20, problema. 30% do perrengue, né? Que Exatamente. você tem. E ele está fazendo aquela venda, ele está fazendo o trabalho, ele tem que ganhar também. Ele tem que Sim. sentir que, está sendo bom. E para o artista... Dá um respiro. Eu chegava, eu abria meu celular, tinha lá uma quantidade de invites, né? Porque eu compartilhava o Google Agenda com a agência,
E eles, tá, você pode tal dia, tal lugar, já mandava onde que era, como era, tal. Nossa, que Eu ia delícia. Que é delícia. incrível. Você se sente, de fato, um profissional que tem uma equipe trabalhando com você e você vai lá executar aquilo que você, de fato, deve estar executando como artista. Porque é muito difícil. Eu já tive quantas dificuldades, nós vamos falar sobre dificuldades, mas quantas vezes é tão difícil você se vender? Não, eu confia que é bom, cara. Você confia que é bom. E você tem que ficar convencendo o cara que o seu trabalho é bom. E muitas vezes você fica ouvindo muito não. Dá uma Aí desanimada. dá uma confundida. Pô, então eu nem sou tão bom, não. É. Eu tô viajando, Não, sabe? aí você vê umas coisas e fala assim, nossa, colocaram, mas não me chamaram pra fazer tal coisa, sabe? Assim, você começa a confundir as coisas. Não é assim. isso. É que é um monte de coisa que abrange um negócio musical também, né? Sim. Então, assim, e eu acho que o dia ideal é isso, é você Mas quantas conseguir. horas você vai ficar nessa produção? Então, aí eu acho que essa produção dá umas 3 horinhas. Acho que sim. Umas 3 horinhas, depois passar a mão na galera e curtir. Entendi. Ó, que dia maravilhoso. Aquele queijinho. Adorei. Até porque, pensa bem, se você nessa pegada aí, você trabalhou de fato com aquilo que é o seu trabalho, você trabalhou 6 horas, Sim. 3 de manhã, 3 à tarde, e depois, pô, você precisa viver, você precisa sair com a sua família, você precisa... E depois Agora, tem que fazer alguns perfeito. shows também, né? Aí o cara que pensa, mas peraí, às 3 horas de manhã você não estava trabalhando, você estava estudando. Tá errado. Faz parte do trabalho. E nenhum dos dois falou que no final, à noite, vai o dia ideal, vai ter o show? Não, eu falei que no dia que não tem show. Não pode ter show nesse no dia. dia. Não, o dia do show não. Esse dia do show é outra história. É verdade, é verdade. Daí não vai estudar, não vai fazer produção. Não, verdade. aí é outra. Aí a gente não sabe o que vai acontecer. Tem que fazer a passagem de som, né? Tem que fazer a passagem. Aí dia do show você tem, muitas vezes tem viagem. Não, falou Aí tudo, o trampo, falou tudo. porque muitas vezes você fala assim, eu vou tocar em tal lugar. Tal, mas você saiu para tocar naquele Nossa, tal às lugar. 3 horas da manhã. Nossa. E você passou 24 horas trabalhando Sim. a serviço. Saca? É. Você viajou, você tocou, depois você voltou, você saiu da sua casa às vezes 2 horas da tarde e voltou no dia seguinte 2 horas da tarde. Exatamente. Ou muito mais. Ou muito mais. Exato. Ou não voltou, né? Ou Ou já não foi para outro lugar. Exatamente. Ó, gente, a gente tá falando, nós vamos falar, o tempo tá passando aí. Uau, já estamos aí com 1h15 de live. Gente, é isso, vocês falam, gente? hein? Estão falando demais. Falador. 1 hora que eles estão me então passando. tá bom. Ótimo, temos um Falta meia tempinho. horinha, então. Eu queria saber um pouquinho da parte do perrengue que a gente falou aí, né? Do perrengue. Eu nunca tive. Não Nunca sei teve? você, Imagina, mas que eu isso? tô de boa. Ó, é. eu tô, Imagina. uma coisa interessante Aí aqui. quem fala que isso acontece é tão fresco. É. Tão mimimi. Ó, essa nossa live, que é uma live que tem recursos de acessibilidade e inclusão, aqui, ó, a gente está conversando aqui, enquanto a edição está sendo feita, tem um tradutor intérprete de Libras acompanhando a gente. O Lucas deve estar O louquinho com a gente. Lucas e a Paloma. A Pamela, não a Paloma. Pamela, desculpa. Eles estão se intercalando na tradução, na interpretação. E eu queria saber, depois eu quero aprender como que fala a palavra perrengue. Nossa, também. Perrengue. Ó, vou assistir essa tradução. Eu aí. aprendi umas que são boas. Palhaço. Palhaço, como que é palhaço? Acho que é assim. Eles vão fazer... Acho que é assim, palhaço. Isso. É isso mesmo? Isso, é o nariz. Que legal. Aprendi grávida também. Grávida, acho que é assim. Assim? Oh, Olha lá. É Que assim, legal. tá que vendo? demais. Muito bom. Então, ele já traduziu aí o perrengue, e agora eu quero a sua mais perfeita tradução Nossa de perrengue Senhora. inesquecível. 30 minutos? É para contar um caso aí, um caso assim do perrengue artístico. Meu Deus. Que vocês, alguma coisa assim que você possa contar, que daí fala, nossa, isso não vai acontecer mais, eu poderia ter evitado, que tem essa moral da história aí. Olha, são tantos. Bastante, assim, né? É. Que eu vou tentar pensar alguns. Algum rápido. Se o Fred lembrar um... Lembra já- um. Aqueles que aconteceram várias vezes, né? Eu acho que um dos perrengues que com certeza a Fer já deve ter passado perrengue de você achar que vai ter uma estrutura de som e é completamente
diferente. O rider. O rider. O maldito esse tipo do de rider situação, que o você rider. manda direitinho Isso já na hora. aconteceu milhares de vezes. Milhares de vezes. Né, eu acho que o perrengue de você é negociar com o contratante e, de repente, por algum motivo, ele não quer te pagar. Eu acho que já aconteceu. Já. Muitas vezes. Então, esse é o perrengue mais frequente, acho que, na vida do músico, assim, é esse lance de... o evento do cara não foi um sucesso e aí ele quer... Dividir dividir o ônus. porque, na verdade, quando o evento é um sucesso, ele não vai dividir Não. com você. E normalmente e não sei se já aconteceu com você, mas quando o evento não é um sucesso, muitas vezes a responsabilidade é do músico. Porque, isso é legal você... falar também. Porque você não chamou o seu público. Não que ele, mas eu fui contratado para fazer um show, não fazer produção do seu evento, né? Exatamente. Eu acho que isso é muito legal, até a gente pegando esse gancho, porque, assim, é muito comum, às vezes o cara, por exemplo, ele vai te contratar, existem os dois lados, né? Vamos falar pelo lado do músico. Muitas vezes você quer ser valorizado pelo seu trabalho, você vai lá, você cobra um cachê, ou seja lá o que for, que você negociou com a casa. Por outro lado, o contratante, ele também espera que a casa dele dê um número de pessoas para que ele possa pagar. Mas isso tem que ser muito claro na negociação para que não fique esse tipo de coisa. O cara fala, pô, dito pelo não dito. Você não trouxe público, esse tipo de... Não, peraí, nós vamos negociar bilheteria ou nós vamos negociar caixa fechado? Exatamente. Entendeu? Esse tipo de coisa, eu acho... Eu vi um tempo atrás, eu vi uma discussão nas redes sociais, no Facebook, e aí a galera, porque os músicos têm que se unir, porque tem gente cobrando muito pouco. Eu acho assim, aí que entra a parada do artista fazer o seu trabalho individualmente, para que ele possa criar o seu público, para que ele não entre nessa pegada de tipo assim, é tudo igual. Não é tudo igual. Não é. Porque existe uma dedicação individual, existe em todos os sentidos. Não estou falando sobre ser um grande instrumentista, um grande cantor, não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre você se dedicar e criar o seu público para que você possa levar aquele público àquela casa e que você possa, aí, a partir disso, você cobrar aquilo, pensando também no contratante. Uma situação muito ruim para mim é quando eu fecho um cachê fechado, mas de repente a noite não é legal, está vazia, e eu fico sentido pelo contratante. Eu não também. é porque eu tô recebendo Sim. o meu cachê fechado que, tá tudo bem. Você Sim. fala, cara, eu queria que tivesse cheio. E existe uma outra coisa também, isso serve para os contratantes. Não é porque a Fernanda Marques tem público, ou o Fred Sunwalk tem público, que de repente, naquela casa específica, talvez o nosso público não quer ir lá. Conhece, Exatamente. né? Não quer ir lá. Não quer ir lá. E aí a gente tem que ter esse bom senso, entendeu? Sim. Porque assim, às vezes o cara, o Fred Sunwalk foi tocar não sei onde, é sold out. Eu vou chamar ele aqui, vai dar sold out. Não é assim que funciona. Não é assim. Não, e é muito ruim ficar com essa responsabilidade, né? Porque, assim, a gente entende que não é assim. A gente até tava falando o Fred estava contando a experiência dele nos Estados Unidos, do público do blues, que é um público mais velho e tal. Aí eu falei, Fred, o meu público é um público mais velho. Então, tem lugares que eu vou cantar, claro que tem, né, uma parte mais nova, mas tem muitos lugares que eu vou cantar que o público mais velho, que inclusive que é quem paga, independente qual o valor do convite, que vai lá, senta, consome normalmente, não vai. Não vai, porque aí não tem uma estrutura, assim, né? Porque chega uma certa idade que a gente quer, né? Uma estrutura, uma cadeirinha, tal, aquela coisa. Sabe? Às vezes não tem. Então, o público não vai. E é muito ruim você ficar. E é ruim, eu também super concordo com você. Eu acho horrível, por mais que eu já tenha recebido, chegar para cantar e, sei lá, ter 5, 6 pessoas. Não por mim, por saber que todo mundo, pela situação, a pessoa tem funcionários trabalhando, a pessoa, né, o trabalho dela. Mas voltando à história do perrengue, você falou de som e de pagar. De pagamento eu tenho uma maravilhosa. Conta essa. Um evento particular. Particular, privé. Privé.
Fui convidada, enfim, chamada para contratada, tal, não sei o que. Né? Olha, Como foi a contratação? Foi o 50% para bloqueio da data. Ah. Não, a pessoa já tinha me visto cantar em uma outra festa. 50% para bloqueio da data, 50% até um dia antes, senão eu não apareço, tá bom? Tá. Ótimo. Mas assim, Olha, eu nunca olha aí. consegui fazer isso, tá? Eu apareço, gente. Tô acabando de contar pra vocês todos que eu escrevo, mas eu apareço. Mas pode ser que a partir de agora eu não apareça mais. Aí, beleza. A pessoa, um dia antes do dia do Pix, já era Pix, hein? É recente, então. Ó, a história é recente. O Pix facilitou, hein? É, facilitou. demais. Aí, o dia antes, eu mandei um oi sumida, pra lembrar, né? Que era amanhã, inclusive, que eu tinha que pagar os músicos todos, né? Exatamente, não é só você, Os né? outros profissionais que iam comigo. No sumo não apareceu. Aí, Desapareceu. no dia, eu me preparando, assim, à tarde, né, tal. E aí eu virei e falei oi, tudo bem? Você fez o... Ah, não, detalhe. Quando ela fez o primeiro pagamento, quando a pessoa fez o primeiro pagamento, ela não fez via Pix. Eles fizeram um depósito de um cheque na minha conta. Tinha fundo. O cheque voltou, Ai. porque ele não colocou a data no cheque. Então, o cheque ficou lá congeladinho. Aí ela falou assim, olha, desculpa, eu vou fazer um Pix. Aí fez o Pix. Eu falei, gente, por que já não fez o começo? Mas tudo bem, fez o Pix, tudo certo. Só que o cheque ficou lá pra mim. O cara tinha ido lá tirar, né, resgatar o cheque. E eu nem vi, porque não entrou na minha conta, né? Aí... Cheque ainda existe? Existe. Gente. Eu tô te provando que existe. Exatamente. Aí, calma. Aí, beleza. Então, volta Olha, deixa eu te falar, né? Eu não recebi o Pix da segunda. Ah, não, mas meu cheque tá na sua conta. Falei, não tá. Associou. Não, meu cheque tá na sua conta. Eu falei, olha, não está, né? Entrei pra ver se tinha alguma coisa, não tá. Enfim. Aí ela falou assim, ai, não, mas aqui era uma pessoa que tem uma empresa, então tem um financeiro que cuida. O financeiro olhou e viu que o cheque não tinha voltado para a conta deles. Aí, beleza, não tá. Isso era 3 horas da tarde. Ele falou assim, faz o seguinte, vai no banco, Ai. tira o cheque, aí depois quando você tiver o cheque e me devolver, eu te pago. Ai, gente. Aí eu falei, não. Relações, né? Aí eu falei, de jeito nenhum. Eu falei, uma por quê? São 3 horas da tarde, o banco fecha às 4. E a outra, que a festa é daqui 3 horas. Eu tô Então, me preparando para essa exatamente. festa, né, gente? Mas eu Pessoas, né? Eu vou fazer o Pix, mas assim, olha, eu vou confiar que você vai me devolver esse cheque. Gente, olha isso. Essa história, hein? Mas aí... Ai, ó, gente. Mas rolou. Fez o rolou Pix. som. Rolou. Fez Não, o som. E Fez fez o o Pix, som. fez o som. Tá. Aí, essa mesma pessoa, quando fechou o orçamento, não, eu quero só 2h30, porque tem que parar, não sei o quê, duas entradas de 1h15. É isso daí que tem que parar. Tá bom. E não prestou atenção em nenhum momento. Normal, na festa, tudo certo. Não queria que ela ficasse sentada lá, tá tudo bem. Só que a hora que eu comecei, gente, muito obrigada, tal, não sei o quê, virou instantaneamente assim, ó. Mas já? Ai, que Que ótimo. olha os perrengues da vida do artista. Aí eu descobri que, se eu tivesse ido no banco, eu teria feito um papel de palhaça, porque, com todo respeito aos palhaços, gente... Os palhaços eu maravilhosos. teria feito papel de idiota, palhaça, sei lá, tonta, porque o banco era em Sertãozinho. Então eu tinha que ir em Sertãozinho pra pegar um Essa cheque. caprichou, hein? Não, essa Gente, caprichou, assim. Olha o assim, aprendizado do perrengue. com Olha os força. artistas aí O outro, assistindo. o outro rapidinho, eu vou contar, tava cantando também num lugar outro dia e tinha uma fofa. Uma fofa. Canta não sei o quê! Berrava. Canta, não sei Raul! o quê. Canta, Raul! Você é um não canta clássico. nenhuma música em inglês? Aí eu falei, canto. Eu acabei de cantar, assim. Eu assim, ó. Claro, canto, já cantei. Gente, ela me estressou de um tanto, ela me estressou de um tanto, ela me estressou de um tanto. Nunca fiz isso na minha vida. Só que esse dia eu fiz. Porque, assim, eu senti que já estava num nível do desrespeito total. Aí eu falei, quem tava tocando comigo era o Leandro Cunha. Eu falei, Lelê, segura o instrumental, é só um minutinho. Cheguei no ouvido dela, baixinho, assim, ó, aqui. Falei pra ela assim, ó, eu não sou uma plataforma de streaming. Você não pode escolher a música que você quer que eu toque. Tá bom? Qual é a música? Ai, meu Deus. Eu não sou seu Spotify. Gente! Ô, Fred, e você? O povo reclama? Toca em português. Canta em português. Não,
Como é? Já muito, né? Já muito, né? muito. Sério, gente? Não, Olha não, isso, não, então. hoje em dia. Hoje Hoje em dia não. a galera tá mais situada. Mas isso mesmo, né? Né, a galera já vai mais sabendo. É. Mas já muito, assim, já me pediram, pô, uma vez a cada pedido bizarro, assim, Que não te conhece, né? Não, tipo assim, tocava num bar no Saus Nossa. Bar, toda quarta-feira, toquei durante anos. Daí, então, a galera que chegava do AgriShow e eram uns pedidos bem inusitados, assim, era bem legal. Assim, Tipo, boate Bem azul. Raul. Sex Bomb. Eu falei, que Sex Bomb, cara? Como é que é isso, cara? Como é que eu vou tocar Sex Bomb? Cara? Ah, não, Eu não imagino eu no Sex Bomb, you know, Sex Bomb. Eu vou fazer isso, cara, entendeu? Os caras tocando blues, velho. Entendeu? O cara toca Sex Bomb. Eu falei, cara, nem se eu quisesse eu ia conseguir, velho. Como é que eu vou fazer? Ai, meu Deus. Ah, pô, e de tudo. Toca Raul é um clássico, né? Toca Raul é Eu entendo que é um Não, clássico. até a Roda das Flores. Samba já escutou Toca Raul, gente, na vida. Claro. Exatamente. Por tá tudo favor. certo. Ó, gente, pra gente finalizando, tem uma pergunta que eu falei no começo, que seria os spoilers, né? Conta um pouquinho dos planos para os próximos semestre, próximo ano. Eu vi aqui no seu release que tem novos voos para 2024. O que tem em vista aí, pessoal? Bom, esse ano agora vou ficar aqui no Brasil durante um tempo. Tem coisas para fora também no segundo semestre, que eu já estou preparando. Eu pretendo agora iniciar a pré-produção de um novo álbum. Uau! Manda pra revista, hein? Você está circulando com o Anthology agora. Eu estou circulando com essa turnê do Anthology, né? Que, de uma certa forma, também fazendo músicas do Let's Go Together, que foi esse álbum que recebeu ótimas críticas. Porque quando eu lancei o álbum era pandemia, foi em novembro de 2020. Então eu não tive a oportunidade de sair em turnê, Não fazendo circulou shows, tanto, né? Tanto. E aí agora eu continuo fazendo esse show, né? Vendi os álbuns lá nos Estados Unidos, vendi os CDs, né? Incrível que pareça, vendi CD CDs, físico CD mesmo. físico, vendi Ótimo. bastante lá. Mas eu já estou com um repertório para preparar um novo álbum para 2024. Uau! Né? Não é para esse ano agora, porque eu quero trabalhar bem, mas eu acredito que 2024 deve sair um álbum novo. Mas eu estou circulando bastante com a banda aqui no Brasil. Estamos tocando bastante. Tenho visto aí, vou tocar tudo sold out. nos festivais. Divulgação. Graças Sold a out, Deus. sold Eu out. fico feliz por mim, obviamente, né, pela banda, pelos músicos, mas fico muito feliz também pelas casas, né? É bom quando você for o contratante, rolou, foi legal. Eu vou tocar no festival de Beatpoca, vou tocar no festival em Gramado, Porto Alegre. Tem bastante coisa para rolar esse ano aí. Tá aqui no E festival, tem coisa fora tá no do festival. Brasil, festival na Romênia. Você é um Esse cara de trem. festival também, então. Sim, então, os festivais de blues, eles rolam no mundo inteiro, né? Esses festivais de jazz e blues, eles rolam no mundo inteiro. Então, assim, eu estou tentando vender esses festivais, trabalhar nesses festivais bastante. E o Brasil, ele de 10 anos para cá, ele passou a ter muito mais. Sei lá, 15 anos atrás a gente tinha 6 festivais, hoje você já tem uns 15, entendeu? Então, assim, Mais tá casas crescendo. também, né? Mais casas, eu acho que é um crescimento lento, porém ele acontece. E é o que a gente estava falando, tanto o samba quanto o blues, a gente fez esse paralelo, né? Eu acho que tem muita relação. O blues é a raiz da música americana, o samba é a raiz da música brasileira. E ele tem um público muito fiel. Não é algo assim tão abrangente, é um público nicho, mas eles são fiéis, né? Eles é uma galera que passa de pai para filha, muito interessante. Os meus shows tem um pessoal de todas as idades aqui no Brasil, nos Estados Unidos era o pessoal mais velho, mas aqui tem molecadinha que vai no show, entendeu? Isso, o pai que levou o filho porque queria que visse, né, ouvisse a gente tocando, então isso é gratificante demais. Muito legal te ouvir. Sucesso, vida Obrigado, longa. obrigado. E você, Fê? Bom, a gente tem algumas circulações para fazer aqui. Também ainda do Flor de Café e alguns outros projetos. Talvez no segundo projeto nasça um show novo. Começamos
ontem, inclusive, a estudar essa possibilidade. E também a gravação de um disco em 2024. Ah, que coisa boa. Música Sim. autoral ou você vai fazer releituras? Música autoral. Uma autoral. Música minha, sim, tem uma por enquanto, que eu, por mais que eu não tenho filho, mas eu também não tenho essa inspiração toda. Mais uma música minha, quero ver se eu consigo mais um choro, quero tentar escrever um Deixa eu choro. perguntar uma coisa. Você, quando compõe, dá tempo? Claro, Rapidaço. vamos. Você já compôs com alguém ou não? Você já compôs... Eu já compus com alguém, já Foi compus. legal? Foi fácil? Foi. tranquilo? Foi porque, assim, essa minha questão do jornalismo, eu escrevo de maneira muito textual. Eu ainda não consigo pensar ela para canção, dentro da melodia. Então, essa parceria é boa, porque aí quem consegue, que é o compositor que tá mais acostumado, aí ele já me seca um pouquinho, sabe? E sem tirar a poesia e, às vezes, trazendo, inclusive, complementando coisas que eu nem pensaria ali naquele momento, Nesse sabe? lance de collab mesmo. Manda música e Isso. ou senta junto. Quando eu compus, a primeira música que eu fiz foi 2012? 2013. Ah. Eu fiz e larguei lá também. E aí, anos depois, quando a gente foi fazer o I9, aí eu peguei ela e dei pro Lucas Oliveira Luca. terminar de fazer ela. Aí ficou muito legal. Quando ele me mandou, eu falei, cara, era isso que eu queria e eu não sabia exatamente como fazer a próxima também. A próxima eu escrevi um bolero. Um bolero? E aí tem uma parceria de... possivelmente um amigo vai colocar... Um grande músico de São Paulo vai colocar a melodia, que ele já tem um bolero, que eu queria enfiar minha música lá, minha letra lá, mas eu não quis usar porque já tem nome. E eu adoro o nome dele, mas eu não quero o nome dele para minha música. Então ele vai fazer a melodia e eu e o Lucas vamos terminar a letra. Então, Muito bom. 2024 aí com muitos projetos, Só hein? trabalhando. Vida longa, Fer Pra nós. Marques. Parabéns. Muito obrigada por esse papo, agradece. gente. Obrigada a vocês. Quero reforçar aqui para os ouvintes, participantes, espectadores aí da Festival, do canal, para participarem, mandarem suas perguntas e participarem do festival. Que nós hoje estamos no segundo dia, mas tem muita coisa rolando até o dia 21 de maio. Participem e nós estamos no festival. Obrigada, gente. Valeu, obrigado. Valeu, Obrigado. gente. Tchau, tchau.